Boa tarde. Voltamos neste sábado com mais um Sala de Visitas e desta vez recebendo novamente um convidado muito especial e que muitas pessoas pediam até que reprisássemos aquele primeiro programa com esse convidado ou que fizéssemos outra entrevista. Então, essa segunda alternativa acontece agora. Outra entrevista com o nosso estimado, querido Padre João Modesto. Boa tarde, Padre. Boa tarde, Sr. Pedro. Como vai? Tudo bem, graças a Deus. E os 30 anos de Araras, como está? Passaram muito depressa. Parece que foi ontem, a sexta-feira do dia 3 de fevereiro de 1874. Foi nesse dia que o senhor Era uma aportou... sexta-feira desgostoso, não queria vir. Não queria? Não, mas o voto de obediência do superior me obrigou a vir para Ele não Araras. queria por quê? Não gostava de Araras? Eu estava muito bem em São Paulo. Minha vocação, depois do sacerdócio, é o magistério. E eu lecionava, morava em São Paulo, no Instituto Teológico Pio XI, e lecionava em Lorena, na faculdade, lecionava na PUC em Campinas, lecionava na Faculdade de Americana. Eu girava a semana inteira e me sentia bem. Então... Lecionei 46 anos. E era uma vida, era um pedaço. Era um outro sacerdócio, né? O outro, eu exercia o meu sacerdócio na cátedra. Tá certo. Então, em função desse meio em que o senhor estava envolvido, é que naturalmente o senhor não queria sair e não por alguma restrição à sua terra natal, não? Não, absolutamente. Tanto que eu vinha uma vez por mês ver a minha mãe, estava aí, e quando precisavam ajudar o padre Carlos, que ele precisava viajar, etc., e eu estava livre e eu corria para cá. Sempre falei muito de Araras em toda parte. Mas gostava da minha profissão. Era a circunstância profissional, né? Eu queria chegar aos 50 anos de magistério, não pude chegar. E deixa eu fazer o meu sacerdócio, tanto que há um professor em Botucatu que fez uma tese de doutorado sobre agronomia e a atômica, e na dedicatória ele põe o Padre Modesto, meu professor, que por meio da física me ensinou a amar a Deus. Eu fazia o meu sacerdócio. Quer dizer, mas além dessas aulas que o senhor ministrava, etc., o senhor também continuava como sacerdote celebrando as missas, etc. Por um tempo eu vinha todos os domingos ajudar o Padre Oswaldo. Eu vinha no sábado, ajudava domingo de tarde e ia embora. Fazia que não deixava o meu sacerdote. Porque depois o senhor veio para a terra oriundo do Campo Alto, né? Sim. E aí o senhor veio e ficou esses 30 anos sem nunca voltar? Nunca mais saí de Araras. Nunca mais saiu. E acostumou depois, Me acostumei, agora espero o meu caixão sair de Araras, porque já tenho lá o túmulo dos meus pais. Por falar em caixão, pai, o senhor lembra-se do tempo, naturalmente, como eram feitos os velórios, como eram os sepultamentos, o velório na casa, o pano preto na porta, não é? Depois o corpo passava pela igreja necessariamente, né? Passava por lá. Às vezes até a pessoa morava às vezes perto do cemitério. Vinha até a igreja a pé, evidentemente o pessoal trazendo o defunto, né? E depois voltava para o cemitério quase próximo da sua casa novamente, né? Eu me lembro de Campo Alto, eles vinham, punham o caixão em cima da linha, não sei porquê, na passagem de nível, iam tomar alguma coisa na venda do Rodine, depois pegavam o caixão e vinham até a matriz. Eu me lembro até de uma pessoa que contou, não sei se é verdade, mas é possível até com essa sua informação dar até um apoio a esse fato. E que iam levando um enterro
uma pessoa pobre, morava sozinho, sei lá, e que até foi com dificuldade que arrumaram 6 pessoas para levar. E aquela base do mais quatro. Para quem não conhece essa geração nova, mais 4 porque tinha 4 alças o caixão e para trocar, para não cansar, né? Sim. Como se faz com o andor na procissão, né? E aí tinha sempre o chamador do mais 4, né? Mais 4. Mas tinha 6 só, então trocava mais 2, mais 2. Quando começou a chover, começou uma chuva e tal, e o pessoal depressa andando, até também a outra piada que quando até alguém está jogando, no jogo de bocha é muito comum isso, quando uma dupla está ganhando, em seguida, o sujeito fala, isso aí vai como inteiro de pobre dia de chuva, né? Porque o pessoal ia depressa para não tomar chuva. E quando passou a linha, 2 daqueles que estavam na reserva voltaram e foram no Rodine tomar como eles chamavam, um esquenta-peito, né? Estava chovendo. E aí os 4 que queriam já trocar lá, sei lá, perceberam essa falta, pegaram e falaram, os caras aí foram para lá, quer saber de uma coisa? Botaram o caixão no acostamento e foram lá também. Né? E daí a gente sabia quando morria alguém, né, Fábio? Pelo sino, era o Duda, aquele famoso sineiro, era um artista. Ele, Dolores, né? A gente tinha um Dolores. Isso. Onde a gente estava, pelo sino sabia se era uma criança, se era uma moça, se era um adulto. Era um artista. É verdade, pela sonoridade do sino. Cada um, o adulto era um som grave. Grave, né? Que era o grande sino do centro. Uma criança, como a gente chamava, é um anjo, né? Anjinho, era... Aquele sino bem parecido mesmo com repiques infantis, Sim, né? Ele era um artista. Era um artista. E aí ia tocando esse sino, mais ou menos da igreja até chegar ao acompanhamento ali, perto do Ríger ali, né? Aí, mais ou menos. Mais ou menos, onde acaba a cultura ali, né? E aquele barulho no pedregulho, né? De vez em quando ouvindo-se mais 4, né? Agora, o corpo tinha que passar pela igreja. E hoje, não passa mais. Não passa mais. E tem aquele ritual, o que se faz mais no cemitério. É, né? No cemitério, quando a família pede. Pede, né? E aí tem, assim, um significado... Sim, é uma despedida que a igreja faz ao seu filho. E se partiu para a eternidade, então tem uma oração especial, pedindo a Deus que perdoe os pecados que possam ter, agora que ele já está do lado de lá, que limpe as manchas que tenha, e umas palavras de consolo e de esperança para os parentes que aí estão. Tá certo. É, sim. Ainda sobre esse assunto ainda fúnebre, que pensamento o senhor faz, qual é a sua reflexão sobre a morte, padre? A morte a gente tem que aceitar por 2 motivos. Nós somos matéria, e a matéria a pouco e pouco vai, digamos assim, se decompondo. É uma lei de física. Em segundo lugar, é um castigo que Deus deu pelo pecado original. Morrerás, voltarás à terra de onde saíste. A morte é um castigo? É um castigo. É um castigo para Adão. Não morreríamos pela doutrina se Adão não tivesse feito a grande asneira de atender a sua querida metade. Toda a culpa vem de lá. Vem de não é bem nossa. Não é tanta culpa nossa. Agora, mas e a morte de uma criança recém-nascida? Que culpa ela teria? Não tem. Aí entra Deus Nosso Senhor deu aos homens a inteligência, não é? Para que ele é a imagem e semelhança de Deus. E essa semelhança é a inteligência. Muitas vezes o problema é dos pais. A hereditariedade psicológica e fisiológica
muitas vezes é uma hereditariedade defeituosa, mas a culpa foi dos pais ou dos avós, tem esses problemas. Às vezes até descuido de médico, mas faltou a inteligência do médico, ele não pôs a inteligência que deveria. Eu conheci um caso em Lorena, transfusão de sangue, uma mulher deu à luz, precisava transfundir o sangue, e o médico disse, não, é da família tal, e eu já sei qual é o sangue. Deu e não era a aquilo. mulher morreu na hora. A expressão do médico, fatalidade, mas é uma vida que se foi. É a inteligência mal usada. Agora, para o senhor vê a morte assim com grande preocupação, eu não quero que ela me aconteça? Não, eu acho que não. Seria um egoísmo, porque eu queria fazer exceção na humanidade. Eu não acho. Eu acho exceção sempre desagradável. Prefere ficar na regra? Dentro dos outros. Eu também vou. E eu percebo pelo meu organismo que está enfraquecendo. É o caminho. Começou a descida. Eu estou com 85 anos. Já estou na descida, já percebo. E aceito. E olho outros, não é? Eles também virão. Quando eu estou lá benzendo o defunto, e eu vou muitas vezes benzer, eu vejo algumas pessoas, coitado, ele se foi. Eu, baixinho, digo, você também vai. E às vezes até coitado é quem ficou, né? Ficou. Dependendo daquela alma pura que foi, ela pode estar lá num paraíso. E você não sabe. Muito triste por ter deixado alguém nesse mundo, né? E nesse mundo, o senhor também, eu vi uma expressão do senhor, seguinte, quanto mais eu vivo entre os homens, menos homem eu me sinto. É uma frase de Sêneca, aquele filósofo pagão antes de Cristo, quoties inter homines fui minor homo edi. Ele, no conviver com as pessoas, não é? A gente vai percebendo mais os defeitos do que as virtudes. Dizia já um francês, não há um grande homem para o seu mordomo. A mesma coisa. Eu contato com a pessoa, nós temos uma inclinação de ver mais os defeitos do que as virtudes. O senhor reparou numa rodinha onde há pessoas que estão falando mais de defeitos dos outros do que das boas qualidades? É verdade. São chamados fofoqueiros, né? Quer dizer, que então, que até a frase certa é, às vezes em que fiquei entre os homens, voltei menos homens. O senhor comunga com essa ideia? Comungo com essa ideia. Muito bem. Então, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo, e já voltaremos para continuar conversando. Sala de visitas volta para continuar com essa conversa agradabilíssima com o Padre Modesto. Padre, um currículo seu, ligeiramente, muita gente sabe, mas há alguns que ainda não sabem, porque o senhor tem um rico currículo, não é? O senhor com seminário, escolas, faculdades, curso, doutor, filósofo, professor, escritor, seus livros, seus artigos, enfim. Que faculdade o senhor já passou? Eu passei pela faculdade de São Bento, quando ela era independente, agora faz parte da PUC. Depois a faculdade em Turim, que era o Pontifício Ateneu, que se transformou na Universidade Pontifícia Salesiana de Roma. Ateneu e universidade é a mesma coisa, só que o Ateneu é para a congregação, para os membros de uma congregação. Isso foi na Itália? Na Itália. Quanto tempo o senhor ficou lá? Eu fiquei 4 anos. 4 anos? Fiz a licença, que aliás, hoje
Faz 54 anos que eu tirei a licença. Ah, é? Prestei exame. Depois fiz o mestrado, e depois eu fiz a tese de doutorado. E quando o senhor foi na Itália, o senhor já estava ordenado já? Eu já tinha sido professor de filosofia no seminário por 5 anos, de 47 a 51. E na ordem é como também os padres diocesanos, que quando atingem uma idade, eles, acho que 70, 75 anos, eles ficam chamados padre eméritos, é isso? Não, na congregação, enquanto posso trabalhar, vou até o fim. Porque até agora, recentemente, vários cardeais foram para essa categoria de eméritos, né? Sim. Inclusive o da Aparecida. Só que eles têm uma pequena diferença. Com 75 anos devem renunciar ao episcopado, mas podem votar no conclave pela eleição do Papa até aos 80 anos. Certo. Agora, lá da Aparecida, não é também uma ordem redentorista, né? Sim, os redentoristas cuidam da igreja, mas a jerarquia é secular. Ah, certo. Então eles obedecem a mesma, o padre diocesano chamado, né? Só que nós somos isentos religiosos. O bispo não pode chegar aqui e dizer, Padre Modesto, o senhor vai embora para tal lado. Não. O senhor manda na vovozinha. Eu tenho o meu superior, o meu padre inspetor, que diz, como mandaram para Arara, me chamou, você precisa ir a Arara para me consertar naquilo. Mas, padre, não interessa, obediência. Voto de obediência. Temos voto de castidade, pobreza e obediência. Por um acordo de cavalheiro até pode. Se, por exemplo, amanhã a nossa igreja matriz está precisando de um padre, ele pedir lá para o Salesiano. E aí eu vou. Se quiser. Sim, se eu quiser. Isso. Não sou obrigado. Não é obrigado a de vez em quando, agora em julho, tem uns casamentos para fazer. Que o seu padre vigário não está. Eu me pediu 2 casamentos. Eu tenho dia 10 e dia 27. Eu vou de boa vontade. O senhor pode fazer casamento, olhar no santuário? Posso, se o vigário der licença, e ele dá. Nós, no geral, não aceitamos, não, porque sábado e domingo nós temos o movimento das crianças e tal. Mas em alguns casos especiais, ou quando há casos, por exemplo, que é casamento de 2 velhos que não querem festa, pedem licença para o vigário e vão lá durante o dia, 5, 6 pessoas, e nós fazemos casamento. Lá, quase na intimidade ali. Por falar em velho, pai, no nosso tempo de criança, a gente falava-se realmente pessoas com mais de 60, 70 anos, velhos. Eram velhos. Depois, acho que para dourar a pílula um pouco, passou a chamar de idosos, né? Mas para frente um pouquinho já de terceira idade, já amenizando mais a expressão. E ultimamente chama de melhor idade. O senhor se enquadra em qual conceito? Eu acho a terceira idade a melhor. Porque há pessoas de idade que com 40 anos eu posso considerar como no passado velho. Já não tem mais aquela vitalidade de um moço. A passo que há outros que têm mais de 80 anos e têm vitalidade. Tanto que alguns dizem que a velhice está mais no espírito do que no corpo. É verdade. Porque há muitos velhos de 40 anos e há muitos jovens de 80. Tanto. Aqui diante de um. Pois é, pai. E agora, uma de suas maiores alegrias, ou uma maior alegria que o senhor possa trazer na lembrança? Foi quando eu fiz a primeira confissão como padre. Eu absolvi, eu fiquei comovido. Eu, pecador muito pior do que o penitente, tenho o poder de tirar o pecado como Cristo tinha.
E essa foi aquilo me comoveu muito. a primeira confissão. A primeira da confissão, primeira confissão que o senhor Eu fez. ter esse poder, que estou pior do que ele, mas Em nome de Deus. Deus me deu esse Claro. poder. É, de fato, É, muito sublime, né? Essa- muito sublime. É. Agora, e aos senhores padres também confessam? Confessando. É. Nós salesianos, por constituição, cada 15 dias. É obrigado? É obrigado. E não Mas dá eu para não tenho não nada. dá para enganar, não? Não, professor, eu chego, cara, graças a Deus eu não tenho nada. Eu faço um ato de arrependimento dos pecados da vida passada e eu lhe dou absolvição pelo passado. Mas ó, entre os senhores mesmo, lá da, por exemplo, do Sim. santuário, e quando tem o pecado, abre o jogo mesmo? Claro, é teu segredo. Eu, por exemplo, me confesso com o padre Bordignan. Uhum, Quando estava o padre Gastão, uhum, era até mais interessante. Eu me confessava com ele uhum. e logo depois trocávamos a história e ele se confessava comigo. Ah, é? Mas aí tinha um padre que o senhor me disse uma vez, brincando, é claro, que ele tinha problema de audição, ele não ouvia. Era padre E Gastão. que o pessoal gostava, o padre gostava de confessar com ele porque ele não ouvia nada. E perguntava que ouvido que ele escuta. Tanto que conta que um padre foi muito rigoroso com outro e deu a penitência. Uhum. Foi duro, disse, você vai rezar os 150 salmos. O outro ficou pandeiro. Aí trocaram. Para o outro cabelo, você vai ler toda a Bíblia. Foi o retorno. É, também está certo. Por isso que precisa tomar cuidado com a penitência que vai dar, porque pode vir o troco. Pode Né? vir o troco, em sério. Quer dizer que todo lugar também tem as manhas, né, padre? Bom, uma coisa, o senhor falou da sua alegria, etc. Eu tenho essa reflexão. Jesus, nos últimos momentos de sua agonia, né, ele revelou a fraqueza do seu lado humano que ele tinha também, não é? Sim. E quando ele questionou, naqueles últimos momentos, Pai, por que me abandonaste? Não é isso? O ser humano parecia estar frustrado depois de tanto sacrifício e humilhações a que fora submetido. E o senhor teve algum dia alguma frustração a tal ponto de se arrepender da sua vida sacerdotal? Não cheguei a ter frustração tão grande que me levasse a dizer, se soubesse ou pudesse voltar atrás, eu deixaria, não me faria sacerdote. Não. Isso. De vez em quando eu digo brincando, algumas vezes eu seria melhor pedreiro, como os meus irmãos, do que padre. Eu olho, porque eu poderia ser um padre melhor, infelizmente não sou. Não, isso, Então eu preferia ser pedreiro. Aí eu só não deixo passar em branco. Aí é muita modéstia de sua parte. Não é modéstia, Deus sabe que não é. E então eu digo isso, mas se eu nascesse de novo e Nosso Homem me jogasse a vocação, a vontade de ser padre, eu aceitaria de coração. Novamente. Porque desde pequeno eu não perdia uma função religiosa na matriz. Uhum. Eu era fã do padre Alarico, o senhor conheceu. Ele tinha uma voz bonita e quando ele havia missa de 3 padres, naquele tempo havia, ele era o principal, por causa da almoço, não tinha voz, nem o padre Atílio. Monsenhor não tinha? Não tinha voz boa. Era aquele sotaque, parecia mais português, né, do que italiano, isso, né? E então eu era fã do padre Larico, eu não perdi. E era bom orador o padre Larico, é? Orador, a voz para cantar era muito bonita. Larico Zacarias. Zacarias. Certo. Então, o senhor conheceu o padre Conheci, Larico. ele foi até prefeito. Foi prefeito, né? Foi prefeito. Aquele tempo que era nomeado, né? Era nomeado, os vereadores nomeavam. Nomeavam, exatamente. Bom, e nós temos aqui também, Vale, que me perguntaram, sabendo que o senhor viria aqui, para saber o seguinte, que na comunhão, hoje, as pessoas parece que comungam e parece que não há aquela imposição
daquela obrigatoriedade da confissão. É verdade isso? Não, depende. Se sempre foi da doutrina teológica, se eu não tenho pecado grave, a comunhão bem feita apaga os pecados veniais. Mas se eu tenho pecado mortal, eu não posso cometer sacrilégio. Por exemplo, um pecado mortal, dois, qual? Como seria? Que tipo de pecado? Por exemplo, uma calúnia grave que tira a fama de uma pessoa, calúnia. Sim. Então, esse daí. São Paulo diz assim, quem come o corpo de Cristo indignamente é réu de morte. Esse é um pecado mortal. É mortal. E muitos outros, naturalmente. Muitos, né? Outro, assassinato, um roubo muito grande. Né? Esse que é um pecado. Latrocínio, infanticídio. Nem se fala. Muito mais grave, não é? Tá certo. Aborto proposital. É o pecado no atacado. O varejo até passa, né? Sim, passa. Tá certo. É a comunhão bem feita apaga o pecado. Padre, nós vamos fazer mais um intervalo e já voltaremos a conversar com o nosso querido Padre Modesto, que faz os seus 30 anos só de Araras. Estamos conversando com o Padre João Modesto, nosso querido Padre Modesto, que completa 30 anos de Araras. E quanto de sacerdócio, Padre? 56. 56. E de idade? De idade 85. 85, muito bom. E de salesiano 65. 65. Muito bom. Padre, nós temos uma outra pergunta curiosa. O sacerdote, qual é o critério? Porque parece que um faz de um jeito, outro de outro, na comunhão, para dar a hóstia. É colocar diretamente na boca do comungando ou da mão? A liberdade, foi dada a liberdade. Lembra-se quando veio uma gripe muito séria, então o seu cardeal de São Paulo pediu licença à Santa Sé se pudesse dar a comunhão na mão, em vez para evitar o contato. E aí pegou, e achamos que é muito mais higiênico dar na mão do que na boca, porque na boca alguns avançam e vem a saliva e suja o dedo. É falta de higiene e de respeito para quem vem. Ao passo que na mão é tão bonito, estende a mão esquerda, o padre põe, diz corpo de Cristo, e a pessoa com a mão direita pega e põe na própria boca. É muito mais higiênico. A igreja dá liberdade, ela não quer que o padre imponha. Não, na minha igreja é só na mão, ou é só na boca, não. Liberdade. Mas a sua preferência é colocar na mão. Mas não impede que se a pessoa vier com a boca aberta, vai na boca. E nunca acontece, às vezes, às vezes a pessoa dá uma trombada, vamos dizer, com a sua mão. Dá. Ou estica a língua, como eu disse, uma mulher esticou muito a língua e lambuzou a mão, e eu disse, não precisa... Lambuzou a sua mão? A minha mão. Eu disse, dona, não precisa pôr tanta língua para fora. Ela disse, eu só pus metade. Metade só? Imagina se colocasse toda a língua. Deve acontecer muitos fatos curiosos também ali, não é? Da igreja, de um modo geral, como em todas as profissões, né? Sim. Mas ali o senhor deve segurar, né? Sim. Tem que, naturalmente, aguentar sem perder ali nem a calma e também segurar o riso, né? E a gente tem que respeitar, porque é gente de boa fé, gente... Eu me lembro em Piracicaba, uma velhinha, uma santa velhinha, que deve estar no céu. Ela todo dia queria se confessar. Não havia motivo. Sim. Eu estava no confessionário e ela vinha. Eu dizia, não precisa, minha filha. Com tanta quero. E um dia perdi a paciência, eu falei, eu vou citar um trecho de um discurso de Rui Barbosa, ela vai entender. É um trecho que começa assim,
a dexteridade dilemática dos climatéricos clavicórdios nas ânsias magnéticas do desacuisado áforo irrompe em estouro piroctênico no azul do céu. Entendeu? Ela disse, entendi, não faço mais. Não veio mais. Mas o senhor fez isso? A única maneira é eu pedir perdão ao senhor se eu vacaguei um pouco, mas... E onde o senhor decorou? De onde que o senhor foi buscar isso? Nós decorávamos no seminário. Ah, no seminário? Havia todo dia 24 em honra Nossa Senhora, havia uma sessão acadêmica, eu declarava poesia, trechos de discurso, e eu guardei esse trecho que é formidável. E ela entendeu e nunca mais eu faço. Mas essa é boa, né? E agora aí também, quanta gente, naturalmente, várias vezes assistia uma missa, eu já vi gente, eu até perguntar, como é que foi lá a missa e tal? Ah, o padre falou umas coisas bonitas. O que ele falou, não lembro mais. É verdade. Não é verdade? E estão lá todo dia, às vezes, né? Então essa também entendeu muito bem. E não faço mais. Ah, certo, padre. Ah, meu Deus do céu. E, padre, sobre o celibato, qual é a sua posição? Porque no próprio clero há correntes favoráveis e outras correntes aí contrárias, né? E o senhor fica com quem? Eu fico com o Papa, com a Santa Sé. Porque é verdade que no tempo de Cristo o machismo dominava. Deixa eu ver o quadro da última ceia, estão os 12 apóstolos, Nosso Senhor, nenhuma mulher, nem a sua Santa Mãe, Nossa Senhora. Então, ele escolheu 12 homens, era a mentalidade. Nunca na história da igreja as mulheres foram chamadas para isso. E então, acho que devemos seguir o que o Cristo fez. Entre os seus apóstolos é só homem. E eu acho que o celibato deve continuar por muitos motivos, entre os quais o senhor veja, seu Pedro, se um padre é casado e ele na confissão demora um pouco demais com uma senhora que está se confessando, o pessoal pode pensar tantas coisas. Ele está em casa dormindo e vem chamar para atender um doente. Tem que deixar a família. Terceiro, se os filhos dele, não é por ser o filho do sacerdote, que é um tipo 100%, e se é um malandro, um viciado, o padre com que cara vai falar para os outros pais? Esse é o filho do padre. Fica essa situação. Mas aí também, padre, naquele primeiro exemplo que o senhor fala, se demorar mais com uma moça, principalmente se ela for bonita, ou se tiver uns trajes até um tanto quanto livres, provocantes, né? Já vão pensar, mas e o padre não casado, não pode também se fazer esse juízo mal? Ele pode sentir, mas quando ele se lembra, eu estou representando Cristo aqui, e eu não posso profanar com o pensamento o meu papel. Daí vem o freio. Porque ter a tentação todos têm. Se alguém não tem tentação, ou é anjo, ou é anormal. Se eu fosse indiscreto, eu perguntaria ao senhor, o senhor já teve tentação? E muitas. Porque na minha idade, eu trabalhei em universidade com muitas moças e tudo, passei por momentos difíceis. Mas sempre me lembrar, mas espera, eu represento o Nosso Senhor. Ele vai me perguntar no dia da morte, espera um bocadinho, você por alguns momentos resolveu me abandonar por causa de uma criatura? Digo, não, não quero isso. Mas agora, é claro que são raríssimas exceções, mas o senhor não acha que o fato do padre não casar é que possa ter provocado essa situação de alguns padres chamados pedófilos por aí? Infelizmente sim, mas o mal começa no seminário.
Infelizmente, algumas vezes, os superiores de seminário usam uma bondade que eu chamo maldosa. O sujeito já está na puberdade, está com todos os problemas da puberdade. E se vê que o rapaz não tem energia para superar, ele deve ser honesto e dizer, você não serve para padre. Você será um bom cristão. Certo. E tem ótimos cristãos por aí. Mas não tem aquela vocação firme, né? Tem aquela vocação. Eu sempre digo, por muito tempo fui consultor da província para esses moços em crise, até padres. E eu só dizia assim, não é pecado você olhar para uma moça bonita, até para a missa, você pode olhar para ela. Agora, bonita está aí, é linda, podia ser minha, mas eu gosto tanto de Nosso Senhor que eu dou esse amor que eu queria dar para ela, eu dou para ele. É como alguém que tem um problema de saúde que é alérgico a determinado alimento, que ele gosta muito, saboroso para ele, mas eu resisto à tentação. É isso aí. Não é verdade? Se eu quero bem, Nosso Senhor, senão eu não posso. Depois, eu costumo dizer, quando já aconteceu, dona, você quer casar com o padre está mexendo com os papéis. Mas pensa bem, se ele faltou, ele deu a palavra a Deus que seria. Se ele faltou a palavra a Deus, ele não pode faltar para você amanhã. Cesteiro que faz um cesto, faz um cento. Não é? Tá certo. E sobre o controle da natalidade, o senhor é favorável, padre? E restrito? A igreja há dois aspectos. Ou o método natural, não é? Que, digamos, por 8 a 10 dias, o homem, a mulher é fecunda. Certo. Depois não é. Eu lecionei essa matéria 18 anos no seminário. Então, o homem pode resistir, não pode resistir, digamos assim, 18, 20 dias. Como ele pode resistir quando a mulher está para dar à luz e esperar meses do aleitamento? Certo. Mas aí é certo que, claro, mas o senhor não concordaria comigo em que isso seria já para uma categoria esclarecida e aqueles que não tenham necessário esclarecimento para entender esses períodos de fertilidade não? E não seria mais complicado para essas pessoas ficar nessas? Nessas horas, eu no confessionário, pessoalmente, eu digo, siga a sua consciência. Onde eu evito filhos, eu digo, procure a maneira tal que você acha que é menos ofensiva a Deus e siga a sua consciência, porque só Deus é que pode julgar uma consciência. Mas os processos artificiais anticoncepcionais, o senhor reprovaria? Em si eu reprovaria, por um princípio biológico, porque nós temos que as células reprodutoras, antes da puberdade, elas estão aos pares, não é? Quando amadurece, eles se separam. O homem tem 23 pares de cromossomas. Se separam, fica 23 aqui, 23 aqui. E a mulher, para ver o encontro, então 23 com 23, aos 23 pares, continua a parte humana. Certo. Então a gente tem isso aí. Logo, por natureza, os cromossomas querem viver juntos. Se o sujeito impede isso, ele está impedindo um ato da natureza. Uma ordem natural da natureza. E então, impedir a natureza não é verdade. Mas o senhor não acha que seria depois pior
aquela prole muito grande, 5, 6, 7 sim. filhos, e com salário de fome, e essas crianças depois ficam no abandono. Né? Por isso que a gente diz, se você não é capaz de resistir uns 20 dias por mês, ou 18 dias, menos ainda, 8 dias alguns põem, como você pode resistir depois no aleitamento e etc? Você vai procurar aventuras fora. Então a igreja não é a favor de muitos filhos. Paulo VI, no Humanae Vitae, elogia, olha bem, filho único, seja elogiado. Põe no mundo a lei da igreja essa. A quantos você pode educar como se deve? Não se pode pôr rebotalho, coelho, nada. Pode pôr educar bem 2, o pai nos 2. Isso. Passa daí. O psicólogo diz que filho único tem sempre algum problema psicológico, mas depende da educação. Mas se também só pode ter um, pare um, mas não dá para educar, porque não tem. Pois é. Tá bem, padre, nós vamos fazer mais um intervalo e voltaremos para continuarmos a conversa. Muito interessante, por sinal, como sempre. Sala de visitas, conversando com o padre João Modesto. Padre, a confissão em casa, aquela que a gente, entre aspas, conversa com Deus, não é? Tem algum valor? Tem valor, porque o que vale perante Deus é o arrependimento, né? Tanto que o velho catecismo dizia que havia contrição perfeita e imperfeita. A perfeita, eu me arrependo de ter errado por ofender a Deus porque eu lhe quero bem. Estou perdoado de pecado. Só que a igreja, para, digamos, salvar o sacramento, aí a Eucaristia, pede para ir confessar. Eu vou lá, padre, eu fiz isso, mas eu já estou perdoado, porque tive arrependimento perfeito. Tenho imperfeito. Eu tenho medo de morrer porque eu tenho medo de ir para o inferno. Então precisa absolvição. É a doutrina da igreja. Mas tipo, me arrependo em casa, estou morrendo, não tenho um padre, Senhor, eu quero lhe muito bem, eu peço perdão de tudo que eu fiz de errado. Principalmente, eu acho que um enfermo, um idoso, que mal pode se locomover, não é? Não podem falar, Pois é. derrame cerebral, a gente diz, não, eu falo baixinho. Se dizem que o ouvido é o último sentido a perder a sensibilidade, eu falo, peço a Deus perdão de todos os seus pecados, eu vou lhe dar absolvição e fique tranquilo, meu bem. Muito bem. Quer dizer que isso já é uma tranquilidade também para aquelas pessoas preocupadas em não poder ir até o confessionário, né? E ter lá a sua... Então faça. Padre, como são mantidos o seu oratório e o seu santuário? Bem, o santuário tem as esmolas do povo que dá, que não era muito generosa, nota de verde. Não é muito mais agora e antigamente era mais ou não? É a mesma coisa? Mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. O poder aquisitivo do povo não melhorou para isso? Melhorou, mas para a igreja não melhorou. Porque a luz sobe, vela sobe, hóstia sobe. Temos os funcionários. Não podemos pagar o salário mínimo, pagar um pouquinho mais porque não é justo. A gente combate e temos que dar o exemplo. Temos 4 funcionários públicos. Agora temos o oratório lá no São Pedro. Damos sempre um lanche sábado e domingo com recheio e tal. A prefeitura dá o pão, muito generosamente. E nós damos o recheio. Então, essas esmolas que o povo dá, fazemos bingo de vez em quando.
Pedimos para o povo se quer trazer alguma coisa, traz lá, bala, bolacha e etc. Os padres têm a sua pequena ou média aposentadoria. Tem? E como nós temos o voto de pobreza, eu não posso usar o dinheiro para mim. Eu entrego para o superior. E a ordem sua não manda uma ajuda, não manda, né? também, vivem disso daí, né? É tudo na Então, base da caridade. É tudo na base da caridade. Porque nos colégios, o senhor imagina, a faculdade de Americana, ano passado, ficou com 30% de insolvência. E por lei não tem Não que deixar. pode excluir, né? É verdade. E aquilo ajudaria. Certo. Então, no santuário, nós nos defendemos assim. Eu agora, por exemplo, estou pondo granito porque o ladrilho está estragado, mas eu fui com algumas pessoas amigas que tenho aqui na cidade e falei, você pode dar alguns metros de granito, tanto. Eu fiz o presbitério. Todo o presbitério eu consegui fazer pedindo assim, porque eu não podia tirar o dinheiro do santuário, porque o diretor tem aquilo lá, tem que sustentar lá, tem que sustentar aí, e a igreja tem que cuidar da igreja, e os funcionários, são 4 funcionários que pesam, estão ganhando mais. Então a gente vive disso daí. E de vez em quando o senhor não dá uma chamada lá na... De vez em quando eu falo, gente, não está dando, vocês não precisam colaborar mais. Estão gostando do Padre Modesto, estão gostando das obras salesianas, mas... Aí vocês estão vendo o que nós fizemos. E eu passei fazendo lá em cima o centro juvenil, eu levei 7 anos. O Padre Carlos montou os ferros. Eu completei os muros, tudo, 7 anos dando aula só para isso. Eu saía segunda-feira daqui, já estava aqui, já tinha vindo de 74 para cá. Saía segunda-feira, dava a minha Americana, corria para São Paulo, ia a Lorena, voltava, Americana de novo, Piracicaba, e sábado de manhã estava aqui para ganhar o dinheiro e pagar o pedreiro. Mas esse dinheiro, esse trabalho pessoal seu, extra-santuário, o senhor também revertia benefício? É como voto de pobreza. Não fazia lá a sua poupança, não? Não posso. Não pode? Não pode. O voto de pobreza diz assim as Constituições. O voto de pobreza tira aos sócios o poder de dispor de qualquer coisa sem o consentimento do legítimo superior. Não dá para sonegar como a maioria dos brasileiros faz assim? Sem consentimento. Não pode. Pode, é pecado. Que vai contra o voto. Padre, ainda tem aqui, por exemplo, anjos, demônio, inferno. É por aqui mesmo o inferno ou não? Não. Não? Nosso Senhor fala 30 e poucas vezes do inferno. Só que é preciso entender. Alguns teólogos explicam muito bem. O Senhor, quando teria uma festa muito bonita, e era para ir lá, e não pode, não deixa o senhor ir. O senhor sofre, vem aquela coisa lá. E no inferno, Deus é a suprema felicidade. E eu sei que na hora, pela minha inteligência, que é a suprema felicidade. Eu estou proibido de tê-lo. Esse sofrimento horrível é chamado o inferno. Esse é o inferno. É o inferno. Não precisa fogo. Nós só falávamos em fogo porque naquele tempo o fogo era para indicar um sofrimento. Os judeus não eram capazes da parte psicológica, compreendeu? A parte psicológica não era capaz, não tinha ser concreto. Então falava de um lago de enxofre, fogo, etc., para entender o sofrimento. Aquele óleo fervente. Fervente. É um sofrimento moral que é tremendo, que é muito pior do que o sofrimento E o físico. purgatório? E o purgatório, aí
E que pena, o senhor vai para aquela festa. O senhor, não está pronta a minha roupa. Eu vou perder um bom pedaço, mas eu não vou com roupa velha, prefiro perder um pedaço. O senhor tem uma falta não grave. E aquilo me atrapalha o contato com Deus, que é a perfeição. Então eu quero me purificar. Essa espera de me encontrar com Ele é um sofrimento. É o purgatório. É a expectativa sofrida. Sofrida da felicidade. Padre, nós estamos chegando ao final, temos mais um minuto apenas, mas eu não queria terminar sem antes, como nós estamos no ano de eleições, que conselho o senhor daria aos nossos políticos? Eu diria só isso, que os políticos têm lá suas ideias, etc., mas que não guardem ódio um para com o outro, não caluniem um com o outro, não procurem, digamos, na vida como se fosse um cesto de lixo, coisas do passado para pôr na hora. Muito bom. Eu acho que o político devia ser uma coisa nobre. Se conseguirem... Ideias. Isso aí. Discutir ideias. Exatamente, porque infelizmente a pessoa pode ter um bom passado, etc., mas quando ele se expõe a uma candidatura, geralmente vão buscar coisas até de gerações outras. Família. Não é verdade? Meu professor dizia que as 3 coisas mais sujas que há no mundo é puleiro de galinha, política e orelha de padre. O padre escuta em tudo. Tá bom, padre. Pois é, assim nós chegamos ao final, a não ser que o senhor queira acrescentar mais alguma coisa.